Fala, Biunicórnios! Aqui é o professor Eduardo, professor de Biologia. Estou passando aqui para deixar mais um resumozinho para você que vai prestar Enem esse ano e que não deixou os seus estudos de lado por conta dessa pandemia, tá? Então, vê só. A aulinha de hoje vai ser sobre reprodução sexuada e assexuada, organismo autótrofo e heterótrofo, respiração aeróbia e anaeróbia. Muita gente tem dificuldades ou não entende muito bem a diferença entre esses termos, né? Então, vamos revisar isso tudo agora, tá? Começando aí pelos tipos de reprodução. A reprodução entre os seres vivos, ela está dividida entre dois tipos básicos. Eu tenho a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, eu não tenho troca de material genético, eu não tenho troca de DNA. Por exemplo, uma bactéria, quando ela vai se reproduzir assexuadamente, ela se reproduz através de um processo chamado de divisão binária, que também é conhecida como cisparidade ou bipartição. Divisão binária, cisparidade ou bipartição. Como é que acontece esse processo, professor? Eu vou ter aí uma bactéria mãe, né, uma célula mãe, que vai se dividir em duas células filhas exatamente iguais, tá? Ou seja, basicamente não tem variabilidade genética, não tem nenhum tipo de modificação notável nessas duas células filhas. Elas são idênticas, elas são como se fossem clones, certo? Qual a vantagem da reprodução assexuada? É uma reprodução que eu gasto pouca energia, é uma reprodução que eu gasto pouco tempo, certo? E é uma reprodução rápida, no caso. Agora, a desvantagem, com relação à desvantagem, na reprodução assexuada, como eu não tenho muita variabilidade genética, tá? Então, consequentemente, os descendentes eles acabam sendo clones, vulgarmente falando, né? Eles acabam sendo clones da célula progenitora, certo? Então, vê só. Com relação à reprodução sexuada, muitos alunos eles confundem muito. Muitos alunos acham que a reprodução sexuada ela acontece através do sexo. Não tem nada a ver com o sexo, tá? A reprodução sexuada ela acontece através da troca de material genético, certo? A troca de DNA, tá? Vou citar, por exemplo, um tipo de organismo que realiza a reprodução sexuada que não faz sexo, que são as bactérias, por exemplo, os protozoários unicelulares. Eles não têm sexo, eu não tenho uma bactéria fêmea, uma bactéria macho, tá? Mas o que é que eles podem fazer? Eles podem fazer extensões, projeções da membrana plasmática e fazer uma espécie de ponte um com o outro, que é chamado aí de conjugação, por exemplo. É uma reprodução sexuada por conjugação bacteriana. O que é que acontece nessa conjugação? Uma bactéria acaba trocando pedacinhos de DNA com outra bactéria. Eu não troquei material genético? Reprodução sexuada, tá? Então, muito cuidado. Na reprodução assexuada, eu não tenho troca de material genético. Na reprodução sexuada, eu tenho essa troca de material genético, certo? E não necessariamente é uma reprodução que é realizada através do ato sexual, tá? Com relação aos tipos de reprodução assexuada, temos aí, por exemplo, a bipartição, né, que foi o primeiro que eu citei, em que uma única célula se divide em duas exatamente iguais. Temos aí a regeneração, que acontece, por exemplo, com as estrelas do mar. Quando você corta uma estrela do mar ao meio, por exemplo, cada pedacinho dela vai dar origem a uma nova estrela do mar, tá? Ela vai se regenerar, dando origem a dois novos indivíduos. Se você pega uma planária e divide essa planária, que é um verme plateuminto, se você divide a planária em 3 partes, cada partezinha vai se regenerar, dando origem a uma nova planária, ok? Temos também a reprodução assexuada, outro exemplo aí, o brotamento. O brotamento é o que acontece, por exemplo, com Bob Esponja. Bob Esponja ele é uma esponja do mar, ele existe, só não é quadrado, tá? O que é que acontece no brotamento? Eu vou ter aqui um organismo adulto, esse organismo em uma região dele vai nascer um brotinho, digamos que eu seja aí uma esponja do mar, por exemplo, vai nascer um brotinho aqui, puf,
nasceu um duduzinho aqui. Esse duduzinho vai começar a crescer, 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 até se soltar, vai se prender num substrato e aí vai se tornar um novo organismo adulto idêntico a mim, certo? Esses são os exemplos de reprodução assexuada. Com relação à reprodução sexuada, vamos lá às desvantagens. Eu gasto muita energia para produzir gametas. Eu gasto, no caso dos organismos, né, que produzem gametas, eu gasto tempo na gestação. Por exemplo, os animais. Nós, seres humanos, nós temos uma gestação de 9 meses, né? Então é muito tempo. E a quantidade de indivíduos que é produzida é pequena, se comparado aí com a reprodução assexuada, ok? Porém, temos uma grande vantagem na reprodução sexuada. Qual é? Variabilidade genética. Como eu estou misturando o DNA, eu vou dar origem a indivíduos que são totalmente diferentes dos progenitores, daqueles que criaram eles, certo? E isso me permite futuramente, por exemplo, essa variabilidade genética, me permite que os organismos eles sejam totalmente diferentes. É por isso que nós, seres humanos, apesar de sermos da mesma espécie, nós somos diferentes, certo? Porque nós temos variabilidade genética. E essa variabilidade genética ela é importante lá na evolução, que a gente vai ver nas aulas futuras aí, quando eu entrar na parte de genética, na parte de evolução e tal, vocês vão entender melhor o porquê que a variabilidade genética é tão importante, ok? Com relação à nutrição, com relação ao metabolismo, olha só, existem 2 tipos de formas de nutrição. Tem os organismos autótrofos e tem os organismos heterótrofos. No caso dos organismos autótrofos, temos aí os organismos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Sempre que vocês virem essa terminação, o sufixo trófico ou trófos, está relacionado com a alimentação. Então, o organismo autótrofo, ele consegue produzir o seu próprio alimento, certo? Existem 2 processos metabólicos que os organismos autótrofos podem utilizar para produzir alimento. Um é a fotossíntese, bem conhecido, né? Em que organismos como plantas e algas, que são dotados aí de cloroplastos, clorofila, né? Algumas espécies de bactérias, eles utilizam compostos inorgânicos como a água, o gás carbônico, né? O dióxido de carbono e a energia luminosa, convertem isso tudo em glicose, em compostos orgânicos, glicose, proteína, lipídios, enfim, certo? E tem também a quimiossíntese, que é realizado aí por algumas bactérias, por exemplo, tá? Na quimiossíntese, algumas espécies de organismos utilizam, por exemplo, gás sulfídrico para produzir o seu próprio alimento, beleza? Com relação aos organismos heterótrofos, esse hétero quer dizer diferente, trófos, alimentação. Então, são aqueles que têm uma alimentação diferenciada, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, logo eles necessitam buscar esse alimento na natureza. E aí temos os organismos herbívoros, onívoros, carnívoros, saprófilos, que são aqueles que realizam decomposição, tá? Então, consequentemente, as ramificações aí com relação à nutrição dos organismos heterótrofos são basicamente essas que eu citei, certo? Então, deu para entender a diferença dos autótrofos e dos heterótrofos. É importante salientar também que os organismos autótrofos são os únicos na natureza capazes de transformar compostos inorgânicos em compostos orgânicos. Por exemplo, na natureza, encontramos o carbono inorgânico, que é o carbono lá na forma de CO2, na forma de dióxido de carbono. E esse carbono inorgânico, quando ele participa do processo de fotossíntese, quando uma planta utiliza ele na realização da fotossíntese, ele se transforma, ele se converte, é reduzido em carbono orgânico, no carbono que está presente, por exemplo, na glicose que nós consumimos aí no nosso açúcar do dia a dia, beleza? Para a gente finalizar, temos aí os organismos aeróbios e anaeróbios. Isso é com relação ao metabolismo, tá?
Os organismos aeróbios são todos aqueles organismos que dependem aí do oxigênio para a realização das suas funções metabólicas, tá? Para a oxidação, por exemplo, de compostos orgânicos. Já os organismos anaeróbios, eles não necessitam, basicamente, do oxigênio para fazer essa oxidação de compostos orgânicos. E aí eu tenho dois tipos de organismos anaeróbios. Eu tenho os anaeróbios restritos ou estritos e tenho os anaeróbios facultativos. No caso dos anaeróbios facultativos, eles conseguem sobreviver tanto na presença do oxigênio como na ausência do oxigênio. O oxigênio é indiferente para eles. É o que acontece com algumas espécies de bactérias, por exemplo. Já os organismos anaeróbios estritos ou restritos, o oxigênio ele é tóxico para esses organismos. É o que acontece com a bactéria que causa aí o tétano, com a bactéria que causa o botulismo, certo? Essas bactérias elas são anaeróbias restritas, elas não suportam a presença do oxigênio. O oxigênio ele acaba sendo tóxico para esse tipo de organismo. Deu para entender aí a diferença de organismo anaeróbio, aeróbio, anaeróbio restrito e anaeróbio facultativo? Espero que eu tenha ajudado bastante para vocês, né, nesse processo de estudos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica construtiva aí, deixa nos comentários, tá? Compartilha aí com os amigos, dá aquela curtida básica para dar uma forcinha aí pro professor. E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Tchauzinho, beijos no ventrículo esquerdo de cada um.